Muito bem, meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que está no livro de Ezequiel, capítulo 37. Quando diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e depois no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ou seja, nós vemos aqui que Deus leva o profeta em espírito e coloca sobre um vale de ossos secos. E Deus faz uma pergunta: pode viver esses ossos? E nós vemos de que o profeta diz: Senhor, tu o sabes. Continuando, diz assim: olha, então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Ou seja, no momento em que o profeta passa para Deus e diz: Senhor, tu o sabes, Deus dá um compromisso, ou seja, dá uma ordem e diz: então profetiza a esses ossos. E a Bíblia diz de que esse profeta obedeceu, e ele diz: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Algo que me chama a atenção aqui, meu amigo, minha amiga, é que Deus usa o profeta. E este profeta, se vendo nesse vale de ossos secos, restava para ele acreditar em Deus e fazer o que Deus pediu para ser feito. E ele começou a profetizar, segundo o que diz a palavra, e ele começou a andar sobre aquele vale de ossos secos e fazendo o que Deus pediu para fazer. Veja bem o versículo 7. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Coisa linda, né, irmãos? Quando o homem obedece a Deus, quando o homem crê em Deus, a Bíblia fala de que ele começou a profetizar. E profetizar quer dizer falar antecipado. Ele começou a falar e de repente ele começou a ver o resultado daquilo que ele começou a falar mediante a ordem que Deus tinha dado para ele. E ele começou a ver os ruídos, de osso se unir com osso. E assim que Deus ele pode fazer no nosso dia a dia. Talvez se aquele profeta ele falasse a Deus: olha Deus, eu não sei, mas eu não acredito que esses ossos voltem a ter vida. Mas não, ele disse: Deus, tu o sabe. E aí ele ficou aguardando quando Deus fala para ele e diz: então começa a profetizar. E a Bíblia diz que ele começou a fazer conforme Deus pediu para fazer. O versículo 8 diz: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, veja bem, novamente Deus vai falar com o profeta: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem do quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande em extremo. Ou seja, quando o profeta começa a falar tudo mediante o que Deus manda ele fazer, começou a dar certo, começou a funcionar. Daqui a pouco ele começa a ver
de que o Espírito começa a entrar naquele corpo e ele começa a ver resultado daquilo que Deus pediu para ser realizado. Continuando, diz o versículo 11: Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ou seja, a importância de Deus procurar o homem e fazer dele um profeta, para que assim começasse a acontecer diante desta visão. Mas de repente, Deus diz para ele, isto é a casa de Israel. Isto é o que eu vou fazer com o meu povo. E aí eu entendo a participação da obediência naquilo que Deus manda, começa a gerar restauração. Já de repente ele não vê um vale de ossos secos, mas ele vê um grande exército sendo levantado. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós confiamos, que ele pode restaurar aquilo que se havia totalmente sem vida. Esse é o Deus que nós confiamos, o Deus que nós acreditamos, o Deus que é capaz de mudar circunstâncias, se nós ouvir ele e nós fazer tudo mediante o que ele manda que seja feito e que seja realizado. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, que Deus te abençoe, amada irmã. Leia mais esse texto, Ezequiel 37. Deus é o Deus da restauração. Aonde não havia mais condições, o profeta diz, Senhor, tu sabe. E ele faz tudo mediante o que Deus manda, e de repente ele começa a ver o povo de Deus sendo restaurado e sendo transformado. Deus é bom e Deus é tremendo. Vamos confiar, meu irmão. Talvez a tua casa, talvez alguma área da tua vida está como ossos sequíssimos. Mas se você começar a profetizar e dizer, o Deus de Ezequiel é o meu Deus, ele pode restaurar, ele pode transformar, ele pode mudar essa circunstância, pode ter certeza de que Deus tudo pode. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.